Você já ouviu falar do jogo Don't Starve? Esse jogo é um jogo de sobrevivência, que você precisa sobreviver ao longo dos dias. E com isso vem as estações do ano. Então o jogo é dividido em estações. A cada dia o seu personagem precisa recolher mantimentos para que ele possa se assegurar durante a noite. A gente vai recriar aqui o sistema de dia e noite do jogo Don't Starve, tá? Então eu já fiz um relógio aqui já. Deixei ele bem simples. A parte de cima é o horário da noite, tá? E a parte de baixo, o do dia. No caso, esse relógio, igual ao jogo Don't Starve, ele tem 24 horas. Então, uma vez que o ponteiro roda, ele já conta as 24 horas, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 12 horas do dia destinados à noite e 12 horas do dia destinados ao dia, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o ponteiro. A gente precisa criar um script para que ele possa calcular e fazer esse ponteiro girar, tá? Em relação às horas, os minutos do dia. Então vamos lá. Eu já criei um script, já coloquei aqui o que eu preciso, porque eu coloquei também aquela animação do sol e da lua aparecendo. Então quando o relógio passar do horário, do dia para a noite, ele vai fazer aquela animaçãozinha e vai aparecer a lua debaixo do relógio. Deixa eu mostrar aqui como ficou rapidamente. Ela vem, tá vendo? Essa parte esse braço, né, do relógio. Ele vem e fica aqui embaixo dele. Se for dia, eu ligo o plano, que é o sol. Se for noite, eu ligo o sprite, no caso, né, que é a lua. Certo? Vamos lá. Certo, ó. Eu já tenho aqui o animator, né, que ele vai ser destinado a dar play na animação do relógio de troca do sprite, os dois sprites. E eu preciso agora da contagem. Contagem de 24 horas do dia do meu jogo. Então, eu posso colocar o seguinte, fazer o seguinte, float e daytime. Então, hora do dia, tá? O horário do dia. Esse daytime, ele precisa ficar aqui no update, ele precisa estar em constante atualização. Então, daytime recebe ele mais time.deltaTime. Isso aqui vai fazer o seguinte, a cada segundo da vida real, ele vai incrementar. Então, isso aqui vai incrementar em relação aos segundos da vida real, certo? Beleza, agora eu quero que esse meu relógio ele resete esse daytime, porque aqui a gente está contando do 0 ao infinito, enquanto nosso jogo estiver rodando. Mas, se daytime for maior ou igual a 24, daytime recebe 0. Então, 24 é igual a 0 hora do dia. Então, passou de 23h59, ele vai zerar o daytime. Então, um novo dia se inicia e a contagem vai iniciar do 0. Tá? Certo. Agora, se você quer fazer a contagem dos dias, é só você vir aqui, 20, day count. Então, contador de dias. Você pode colocar aqui no start que day count recebe 0. Então, a gente vai colocar aqui day count mais. Ele vai acrescentar em 1 a contagem dele. Então eu vou colocar aqui também no start, falar para ele sempre começar com 0, tá? Day count, tá. E daytime também, pode colocar. Beleza, então isso aqui é o ciclo de um dia, tá? A cada um segundo passado é 1 hora no jogo. Beleza, agora a gente vai querer movimentar o ponteiro. Esse script vai ficar no ponteiro. Então a única coisa que eu preciso fazer é transform.EulerAngles. No caso aqui eu vou colocar em local EulerAngles, porque o objeto está como filho. Agora, esse EulerAngles, como é um jogo 2D, ele utiliza a rotação do eixo Z. Então para que a gente não precise ficar escrevendo new vector 2, né, new vector 3 no caso, né, para a gente fazer a rotação do eixo Z, eu vou fazer o seguinte, vector 3.forward. Então, vamos lá. Por que forward? Porque aqui ele é um encurtamento, olha só, de escrita para vector 3, 001.
x, y é 0 e z é 1. Então aqui ele vai fazer a rotação, porque Euler Angles espera um vector 3. Certo? E forward, ele é um vector 3, mas modifica simplesmente o valor de z. Agora, ele vai ser o quê? Multiplicado. Multiplicado pelo quê? Vamos colocar aqui o seguinte. A gente vai ter que fazer uma regra de 3 para a gente saber como é que vai ser o comportamento do nosso relógio. Então a gente vai fazer o seguinte. A rotação do Euler Angles vai de 0 a 360. Então, 360 equivale 360 graus, tá? Equivale a 24 horas do meu relógio, tá? Da minha rotação, do meu dia, na verdade. Agora, quantos graus do Euler Angles, tá? Da unit, equivalem a quem? A daytime. Porque daytime é um valor que ele está acrescentando com o tempo. Então, esse valor aqui de daytime, que vai de 0 a 24, ele também vai influenciar agora no Euler Angles. Então, é essa conta que a gente precisa fazer. Certo? Como é que a gente vai fazer essa conta? Seguinte, entre parênteses, 360 multiplicado por daytime dividido por 24. Certo? Que a gente vai colocar, ó, um parênteses dentro do parênteses. Beleza. A gente vai fazer o teste dessa forma. Então, isso daqui é o meu valor do ângulo, tá? E esse ângulo vai se passar para o ângulo Z do nosso relógio. Vou salvar ele aqui. Ele já está salvo. Aqui do arrow. O script está aqui dentro. Vou dar o play para a gente ver o que vai acontecer. Então, a cada 1 segundo, ele tem que passar por cada hora, né, do relógio. No caso, é 24 horas o nosso relógio. A gente colocou o nosso cálculo. Então, você pode ver que ele não está passando a cada hora 1 segundo, tá? 1 segundo por hora. É multiplicado por 2, porque esse relógio, no caso, ele é de 12 horas, mas a gente está dizendo que ele é 24 horas. Então, para cada hora, certo? Aqui do relógio, são 2 segundos da vida real. Então, está funcionando. Mas você pode ver que o relógio está invertido. Porque o eixo Z, a orientação do eixo Z, no caso aqui é para a esquerda. Então, o que a gente precisa fazer aqui para ajustar essa velocidade? Multiplicar por menos 1. Se está indo para a esquerda, multiplicando por menos 1, os valores vão ser opostos. Então a gente vai dar play aqui mais uma vez para a gente ver se vai dar certo. Olha lá, funcionando. Então a cada 2 segundos é 1 hora aqui do jogo. E ao longo do relógio serão as 24 horas do jogo, que vão dar 48 segundos. Tá? Certo. Funcionando. Agora a gente vai fazer a animação. Simplesmente aquela animação ali de dia e noite. Você pode ver que ela está fazendo animação já quando a gente inicia o jogo. E ela vai ter que fazer isso mesmo, porque ela vai ter que dar um sinal ali se é dia ou noite, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai precisar de um booleano. A gente vai escrever aqui, ó. Wait bool is day. É dia. Então, se for dia, se is day é true, é verdadeiro, é dia. Se for falso, significa que é noite. Então, a gente vai precisar de um if. Para que vai servir esse if? Para a gente dizer em qual parte do dia é dia ou noite. Então, se daytime for maior do que 18, maior ou igual a 18 horas, tá? 6 da tarde, ou daytime for menor do que 6 da manhã. Por que ou? Porque não existe um valor que é maior do que 18 e ao mesmo tempo é menor do que 6. Então a gente tem que colocar ou. Isso daqui se deve ao fato daquele problema de que quando ele passa pelo 360 graus, ele zera a contagem. Tá? Então, depois de 360 graus não é 361, ele simplesmente zera. Então, do valor, né? No caso ali, seria de 270 até 360 seria noite. E de 0 até
no caso aqui 90, tá? Seria dia. Beleza, então, tá funcionando. Agora, a gente precisa colocar aqui, ó, is day recebe false, porque é noite. Porém, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma verificação ao invés de setar. Por quê? Porque agora vai ficar fácil da gente fazer a animação. Então, se for dia, eu não quero que seja dia. Passou das 18 horas da tarde, tá? Da noite. Passou das 18, eu não quero mais, então eu quero que ele seja noite. E com isso, eu vou trazer aqui a minha animação, tá? Do clock, do relógio. Então isso aqui vai acontecer somente uma vez, quando ele for falso o dia. E aí ele vai passar para quando ele for verdadeiro. E quando ele passar para falso, isso aqui não vai entrar mais. Agora a gente vai fazer o else. Porque senão, se eu não quero das 18 até as 6 da manhã, o restante é dia. Então a gente vai fazer o if novamente, ó. Agora não é dia, no caso. Eu quero que sim. Agora set para dia. Tá? O booleano. E ele vai fazer a animação novamente. Agora eu vou trazer aqui os sprites. Tá? Get component. Get object, na verdade. GameObject.active. Aqui, ó. Eu quero que set dia. Então, true. No caso, eu preciso setar também o da lua. Então, eu vou desligar a lua. Tá? O valor o sprite. E aqui é o inverso. True e false. Vamos fazer o teste? Olha só, não funcionou. Por quê? Pelo simples fato de eu não ter inicializado isDay. Tá? Então, no caso, eu tenho que dizer o seguinte, é dia ou é noite? Vai começar como? Se o meu relógio começa no 0, é noite. Então aqui, ó, olha só, eu tenho que setar como true, tá? Para ele poder entrar no if. Eu coloquei como falso, mas é true. Ele fala não é dia, tá? É noite no caso. E aí a partir disso, isso aqui é como se fosse uma chave. Você vai girar essa chave uma única vez que é o início do jogo. Depois disso, agora ele consegue sozinho saber se é dia ou é noite. Olha só. Passando aqui agora, sempre ele vai fazer a animação e trocar. Mas você também pode repartir ainda mais esse dia. Tá? Não simplesmente colocar dia e noite. Você pode colocar o entardecer ou amanhecer, dependendo do foco do seu jogo. Então, dessa forma, você já tem a contagem de dias. Aqui eu poderia colocar um contador de dias do lado. Por quê? Porque os dias estão sendo contados também na minha variável do inteiro. Vai aparecer aqui pra gente nos componentes. Olha só, dá play. Aqui ela começa com um 0, tá vendo? Eu posso começar o dia como 1. Olha só, ela vai passar agora, vamos ver se vai contar. Olha lá, contou. Primeiro dia, passou. Certo? Agora ela é uma contagem normal, vai acrescentar o valor dela. Bom, então se você gostou desse vídeo, entendeu como a gente pode fazer esse sistema de dia e noite, estações do ano, com esse relógio que é parecido com o Don't Starve, né? Ele vai poder mostrar as fases do dia, dependendo também das estações do ano, os dias são menores ou maiores, as noites são maiores ou menores. No verão, os dias são maiores, certo? E no inverno, você pode fazer as noites muito maiores. E você pode fazer as noites mais perigosas para o jogador, igual o Don't Starve também faz. Então, deixa seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos com seus amigos e se inscreva no canal, que é muito importante, tá? Muitas pessoas veem os vídeos, mas não são inscritas. Já te espero numa próxima aula. Até mais.